Fala moçada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, tá? No vídeo de hoje, como vocês devem ter visto aí pelo título, eu vou mostrar para vocês uma maneira, deixa eu até trocar aqui já minha tela, uma maneira muito prática e muito eficiente de limpar essas arestas de blocos excessivos, né? Essas arestas excessivas de blocos, na verdade, tá? Porque às vezes acontece da gente baixar um bloquinho lá da 3D Warehouse ou de alguns outros sites, inclusive se vocês quiserem dicas de sites fora a 3D Warehouse, que dá para baixar ótimos blocos, excelentes blocos para utilizar nos seus projetos, deixe aqui nos comentários que aí eu trago um vídeo específico para mostrar para vocês o passo a passo e quais são os sites que eu utilizo nos meus projetos hoje em dia, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Existem no mínimo, três maneiras da gente utilizar, da gente suavizar essa nossa estrutura, tá bom? E eu vou apresentar para vocês aqui as três maneiras. A primeira vai ser com o modelo nativo, tá bom? Que seria por essa aba aqui, ó, do suavizar arestas. Essa abinha que fica aqui do meu lado direito. No meu caso, está do lado direito, tá? Tá na minha aba aqui do lado direito, talvez no seu não esteja, beleza? E aí vai depender de como está a sua organização da sua bandeja padrão. Mas eu acho que 98 pelo menos por cento dos casos vai estar do lado direito aqui de todo mundo, porque vem por default do SketchUp e a gente acaba mantendo para não ter que ficar se preocupando com coisas à toa, beleza? E o que acontece? Como existem mais de um jeito da gente fazer a mesma coisa, é sempre bom a gente conhecer as maneiras para a gente estar preparado para as mais diversas situações. E aí eu vou mostrar dois exemplos para vocês. O primeiro vai ser um exemplo mais básico, que vai ser essa cadeira aqui. E o próximo exemplo, deixa eu só fixar meu microfone aqui, que ele não está querendo fixar, vai ser um exemplo mais complexo, beleza? De um jardim vertical, uma coisa bem mais orgânica, bem mais densa, que o trabalho pode não ser tão eficiente pelo menu de suavizar arestas. Então vamos lá. O primeiro modelo seria eu entrando no grupo ou nos subgrupos, tá? E selecionando os meus objetos. Como aqui está tudo já explodido dentro do grupo principal, né? Ou seja, eu tenho o meu grupo mãe e dentro já está tudo explodido, não tenho subgrupos. Eu vou dar um Ctrl A e observem que quando eu dou o Ctrl A aqui, ó, essa minha bandejinha aqui, ela fica ativa, né? Antes ela desativava, mas quando eu tenho opções de suavizar algum tipo de aresta, ela fica ativa. E o legal é que, ó, o que eu posso fazer? Eu posso ir aumentando aqui a suavização, tá? No caso dessa cadeira, vai acontecer de já ser suficiente, não precisar trabalhar aqui os normais e nem as coplanares. Mas, dependendo do bloquinho que você estiver utilizando, pode ser que seja necessário, tudo bem? Você clicar aqui em ativar suavização de coplanares e suavizar normais e suavizar coplanares, beleza? Nesse caso aqui não precisou, porque era um bloquinho simples, um bloquinho leve, perfeito de se trabalhar. E olha como fica muito mais bonitinho. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para a gente ter um comparativo. Vou criar uma cópia, e nessa minha cópia eu vou dar um Ctrl A e vou suavizar as arestas, tá bom? Dei um Ctrl A, selecionei tudo. E olha como fica muito mais bonito, tá? Então vamos supor que eu tenha a minha cadeira aqui e ela esteja ao redor de uma mesa. Então eu teria ali, por exemplo, todas as minhas cadeiras, certo? E ia ficar uma visualização pesada. Feia, eu diria, tá? Mas, quando eu trabalho, né, eu faço esse preparo da minha geometria, tá? E só para, caso você não saiba, como que eu fiz todas essas minhas cópias? Eu selecionei o meu objeto e selecionei a ferramenta de Q, né, que é a ferramenta de rotação. E aqui, mais ou menos centralizado, o que eu faço? Eu posso girar, viu? E ela está girando em torno de onde eu cliquei, mas eu aperto o Ctrl, porque quando eu aperto o Ctrl, ele mantém a primeira instância e cria mais uma cópia. Então eu digito 360, que aí ele deu uma volta completa. A primeira cadeira foi parar a segunda cadeira foi parar em cima da primeira, e eu vou apertar barra, tá? E vocês podem até ver aqui, ó, debaixo da minha câmera, mais ou menos aqui, assim, tá aparecendo, ó. Eu vou digitar barra e a quantidade de cópias, no meu caso 5, e vou dar um Enter. Lembra que eu falei para vocês que a minha segunda cadeira ela foi parar em cima da primeira? Então, ó, se eu mover, viram? Tem uma cópia. Então, basta eu deletar uma dessas versões. E fica muito mais bonitinho, não fica assim? Então, vou aproveitar que a gente já tem essas outras cadeiras aqui para mostrar para vocês um segundo método, que é um segundo método também muito eficiente. Deixa eu apagar esse excesso. Esse segundo método é utilizando o JHS Power Bar. E aqui no JHS Power Bar, já nas primeiras ferramentas, a gente tem justamente um
plugins de controle de arestas. Eu posso reexibir, suavizar, posso suavizar drasticamente, né? Fazer um hard smoothing ali. E aqui eu também posso controlar mais ou menos como a gente fez do modelo padrão. Então eu clico aqui, vai abrir essa janelinha e eu consigo ir configurando, tá? Aqui o legal é que eu tenho mais controles do que eu tenho nativamente aqui, certo? Então aqui por padrão eu tenho como suavizar os normais e os coplanares, mas nessa outra aqui eu tenho a opção de suavizar normal, suavizar coplanares, suavizar curvas, incluir subinstâncias, e eu também tenho suavizar materiais divisores, né? Materiais que se dividem, beleza? E aí eu posso simplesmente, e o legal é que nesse caso eu não preciso ir entrando no meu grupo, tá? Apenas com o meu grupo selecionado eu consigo ir. Mas um detalhe é que, observe que quando eu forço muito, depois que ele já suavizou bastante e eu continuo forçando, aí ele começa a modificar minha geometria, tá? Aqui, ó, ele vai trazer alguns pontos, esses pontos escuros aqui, eles significam que minha geometria, né, minha malha está machucada. Beleza? Então é legal a gente ir ajustando aí. Pode ser no olho mesmo, até a gente conseguir um resultado legal. E aí quando as arestas voltarem, a gente acha o nosso limite ideal. Beleza? Essa é uma maneira, tá? E aí eu posso também clicar, por exemplo, ó, deixa eu dar um Ctrl Z, alguns Ctrl Zs aqui. Eu acho que não vai dar tanto. Então, deixa eu forçar aqui, reexibir, tá? As nossas arestas. Deixa eu voltar aqui. Zerei. Pronto, zerei, tirei. Pronto, já tem várias arestas sendo exibidas. E aqui eu tenho algumas outras opções, como o Smooth Run, então ele vai rodar uma suavização já automática, tá? O Smooth Hard, ele vai suavizar também, beleza? Todas essas opções aqui, ó, até a opção branca, são controles da exibição. E aí, se eu quiser, eu posso reexibir clicando no branco ou no vermelho, e aí eu vou exibindo alguns tipos de arestas, tá bom? Como a aula não é focada no JHS Power Bar, eu não vou... Inclusive, tem uma live que está salva aqui no YouTube, que você pode conferir. Eu fiz uma live explicando cada um desses íconezinhos, e é um plugin super maneiro. Beleza? Então, vou usar aqui, ó, o Smooth Hard, beleza? E olha como fica bonito, né, o nosso projeto. E eu já dei um Ctrl Z também para a gente ir para a nossa terceira etapa. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Opa, está como componente. Então, beleza. Eu vou deixar só essa nossa última ferramenta para mostrar para vocês o último plugin que a gente também consegue controlar essas nossas arestas, fazendo ali uma suavização bem interessante na nossa malha. O que eu posso fazer? Eu seleciono esse meu objeto, vou entrar no grupo e selecionar tudo igual eu selecionei aqui pelo menu de controle nativo do SketchUp, tá? Então eu também vou dar um Ctrl A dentro desse meu grupo. Opa, vou dar um Ctrl A também para selecionar tudo. E aqui eu tenho algumas opções dentro desse plugin do S4U Hide Line, né? Eu tenho aqui a opção de Hide ou Show Line, eu tenho a opção de esconder linhas que se interseccionam, eu tenho a opção de esconder todas as linhas, tenho a opção de exibir todas as linhas, tá? E ó, eu cliquei aqui, ele exibiu algumas linhas adicionais, eu posso clicar aqui e ele vai ocultar todas, tá? Eu posso clicar aqui e ele vai ocultar somente as que se interseccionam, né? Mas como nós não temos dois objetos interseccionando, ele não vai fazer. Mas se eu tivesse, por exemplo, um cubo, tá? Um cubo aqui, deixa eu criar mais um, outro, e vou aumentar ele um pouquinho, tá? Então eu tenho essa estrutura aqui, eu posso vir aqui e interseccionar, tá? Essas minhas arestas. Eu também posso selecionar, personalizar aqui a seleção de quais arestas eu quero ocultar ou não, tá? Então eu vou clicando e vocês vão vendo ó, que ele vai sumindo automaticamente dentro do meu projeto, certo? Então, beleza? Deixa eu deletar esses cubos. E aqui eu prefiro muito mais utilizar essa terceira opção, que é o Hide All Lines, tá? E aí ele vai fazer o mesmo efeito pra gente. Renan, para que eu tenho que saber 3 maneiras de fazer uma mesma coisa, sendo que o meu objetivo é somente esconder as arestas? E aí é que tá, pessoal? Quando a gente se depara com um problema na modelagem, é legal a gente conhecer ferramentas alternativas para resolver aquele nosso problema específico. Eu sempre gosto de falar que no SketchUp não existe uma única maneira de fazer uma coisa. Então sempre vão existir 2, 3, 4, 5 maneiras de se fazer uma mesma coisa. E os plugins estão aí para facilitar o nosso dia a dia. E se você gostou dessa aula aqui, super curtinha, sobre como otimizar os nossos modelos, aqui embaixo tem o meu curso só sobre plugins. Se você já conhece um pouquinho de SketchUp, quer aperfeiçoar e elevar o seu nível de modelagem,
fazendo projetos mais criativos, projetos mais rápidos e tendo maior flexibilidade, clique aqui no link para conhecer o meu curso. Também vou deixar aqui o meu Instagram, @renan.3d. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.